Se você está no ambiente das redes sociais, se frequenta academia ou conhece alguém que faz uso de reposição hormonal, provavelmente você já ouviu falar de testosterona. Mas será que o que todo mundo fala por aí sobre testosterona ou esteroides anabolizantes é verdade? Se você quer conhecer mais sobre as implicações do uso da testosterona e as complicações do efeito colateral, seja da testosterona ou seja desses esteroides anabolizantes, esse episódio é para você. Então te convido a assistir, curtir e compartilhar com quem precisa receber essa informação de qualidade. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, onde sua saúde é a nossa conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta em mais um Cedrocast e dessa vez para tratar de um assunto muito interessante. Mas antes de falar do assunto, eu sou o Rossi Eric e estou aqui para fazer aquelas nossas provocações, reflexões e algumas perguntinhas que tem que ter polêmica, né? No nosso tão tradicional Cedrocast. E hoje a gente tem dois convidados de peso para falar sobre o assunto, mas nós vamos deixar que eles se apresentem e depois a gente inicia o nosso bate-papo. Dr. Tiago. Olá, pessoal, um grande prazer estar aqui novamente. Obrigado, Ross, pelo convite, Ingrid. Sempre um prazer estar aqui junto com vocês no Cedrocast, falar de um assunto que cada vez mais, infelizmente, a gente vê que é um assunto que domina as academias, o nosso meio, e que a gente não pode simplesmente ignorar, né? A gente precisa passar um pouco da questão técnica, na parte científica, médica, para esclarecer a população que esse assunto, apesar de ser banalizado hoje em dia, é um assunto sério. Muito sério. E temos um outro convidado que vai também falar sobre a nossa temática, mas com um olhar voltado para a saúde do homem. Então, que tema é esse que a gente vai falar hoje? Bora falar para o público qual é o tema? Gente, hoje eu tô aqui meio que de intrusa. Ela é uma intrusa hoje. Tô uma intrusa, a gente tem vários episódios, tem várias mulheres e hosts de intrusa, hoje eu sou a intrusa. Hoje a mesa é para os homens. Para os homens. Para os homens, Porém, contudo, entretanto, as mulheres também estão aí nesse meio. Elas são alvos do tema também, né? Mas doutor Juliano, ele vai se apresentar aqui, né, para vocês homens prestarem atenção no que vocês estão fazendo da vida de vocês. Vamos lá. Tudo bem, gente? Olá, pessoal. Primeiro quero agradecer o Rossi e a Ingrid pelo convite. É sempre um prazer poder trazer um pouco de informação à sociedade. Como o Tiago bem frisou, a testosterona, a reposição hormonal é um assunto muito em voga e muito importante. E nós vamos trazer um pouco do aspecto da saúde do homem. Sempre é tempo de cuidar da saúde do homem e até que ponto ela está sendo cuidada ou está sendo exagerado essa busca de uma performance, de uma qualidade de vida. Eu sou urologista, sou andrologista. Para quem não sabe o que é andrologia, trata da fertilidade e das relações hormonais dos homens para as funções sexuais e vitais. Então a gente está aqui para fazer esse debate, espero poder contribuir com todos vocês. Eu não disse que os homens eram homens de peso e autoridade no assunto. Então, vamos começar? Primeira coisa, todo mundo já sabe o que é testosterona, né? Todo mundo já sabe. Mas será que todo mundo conhece o papel da testosterona na saúde para além da saúde? Aí vocês ficam à vontade para começar a debater. Bom, então vamos lá. Primeiro, o que é a testosterona, né? A testosterona é um hormônio esteroidal, derivado do colesterol, que é imprescindível tanto para a saúde masculina quanto para a feminina também, né? A gente sabe que para a gente ter qualidade de vida, ter bom funcionamento metabólico, é importante a gente ter bons níveis de testosterona. Isso se dá por uma série de fatores, desde da parte genética quanto a estilo de vida. Então hoje, nos dias atuais, é muito comum, né? As pessoas que vivem muito estressadas, pessoas que dormem mal, pessoas que ficam muito tempo comendo besteiras. É normal essa queda de produção hormonal, tá? Devido ao estilo de vida.
E muitos acham que o único meio de você conseguir melhorar seus níveis de testosterona, né, que a gente sabe que a deficiência da testosterona causa uma série de repercussões clínicas, né, como cansaço extremo, dificuldade de melhorar a concentração, dificuldade de melhorar a performance esportiva, diminuir massa gorda, aumentar a massa muscular. A pessoa muitas vezes não passa em médico e acha que o caminho é ouvir um personal, é ouvir um amigo e começar a fazer uso por conta própria. Mas eles não sabem que a maior parte dessas terapias de reposição de testosterona, na verdade, esse meio underground que nós chamamos, são drogas falsificadas, são drogas contaminadas que estão botando em risco a sua saúde. Isso é um ponto muito importante, né? Porque quando a gente fala do uso, não só o uso indiscriminado, mas o uso sem uma orientação de um profissional médico, além de colocar em risco a vida, né, do indivíduo, e nisso a gente vai falar um pouquinho depois, que tem casos onde a gente presenciou recentemente um influencer famoso que acabou vindo a óbito por diversas circunstâncias, mas tem associação com o uso abusivo, né, da droga. E vou fazer uma pergunta para o Dr. Juliano. O Thiago já explicou bem sobre a testosterona e a finalidade dela no nosso corpo, mas pensando na saúde do homem, né? Como que o homem produz, por incrível que pareça, ainda tem homens que não sabem como a testosterona é produzida e onde ela é produzida. Não sei se faz sentido todo homem saber, mas assim, conhecendo o próprio corpo, a gente precisa saber até para entender quais são os problemas de ter uma testosterona baixa e quais são os problemas de você fazer reposição Sem necessidade. sem necessidade, sem a devida orientação e sem conhecer ou entender as possíveis implicações disso também para a fertilidade, como você bem falou, que é a neurologista. Então, pensando na saúde do homem agora, esse aspecto que a gente comentou agora sobre a testosterona, o que o senhor acha disso? Excelente pergunta, né? Vou pegar o gancho do Thiago. O Thiago trouxe uma face da testosterona, que ele é um hormônio, ele é uma substância que é o motor do organismo masculino. Desde a formação, desde a diferenciação sexual do homem e da mulher, lá no útero, se ele vai ter testículos, se ele vai ter pênis, se ele vai ter vagina, se ele vai ter ovário, a quantidade da testosterona vai fazer diferença geneticamente para diferenciar esses órgãos. Então, o primeiro aspecto que ele deu foi esse. Além dele formar o corpo, ele vai ajudar a manutenção dessa vitalidade. Eu trago outro aspecto da testosterona, só complementando o que ele falou, que ele também é um marcador de saúde. Hoje, ele é usado para a gente ter noção de como está a saúde da pessoa, de um homem, de uma mulher, mas principalmente do homem. Agora, vindo para a tua pergunta, onde ela é produzida? Ela é um hormônio produzido na gônada. O que é gônada? Nosso testículo, no caso do homem, ou o ovário na mulher. Então, no homem, ele é produzido no testículo, é influenciado por outros hormônios que estão na hipófise, estão no hipotálamo, que vão fazer todo esse equilíbrio. Por que eu estou frisando isso? Porque quando se fala de hormônio, e aí o primeiro ponto a se pensar sobre o uso de hormônio, tem que ter um equilíbrio entre vários hormônios no corpo e aquele hormônio. Ele não está isolado, ele tem freios e contrapesos, digamos assim. Ele uma balança, né? É uma balança. Uma chave e fechadura. Exatamente. Se um não estiver regulando o outro, vai dar ruim em algum momento. Exatamente. Então, esse aqui é o grande problema. E a gente tem que ter essa noção que existe um equilíbrio entre todos esses hormônios para eles funcionarem de uma certa forma para que haja a homeostasia ou o equilíbrio do organismo. Então, ele é produzido no testículo masculino e tem influência de outros hormônios. E aí vem uma coisa muito interessante que você perguntou sobre a fertilidade. No testículo também é produzido os espermatozoides. Então, são células diferentes que produzem testosterona e células diferentes que produzem espermatozoides, mas elas podem sofrer a ação direta da testosterona que veio por outra via exógena que a gente chama, que não é a própria produzida do corpo. E uma das implicações disso é que o uso indiscriminado pode bloquear a produção de espermatozoides e levar, inclusive, à infertilidade masculina. Então, muitas das vezes, acredito que já deva ter chegado a algum caso desse no seu consultório, e eu já presenciei, conversando com outras pessoas,
o indivíduo que faz uso, mesmo que não seja um uso, por exemplo, de esteroides, outros esteroides anabolizantes, para uso off-label, digamos assim, que não tem indicação, que não seja um medicamento de prateleira de farmácia, mas alguém que vai lá e compra Deposteron, por exemplo, e vai e começa a usar, porque o colega usou e tal, não sei o que, e começa a usar. Aí de repente casa, vai planejar a família, né, e tenta vir ter filhos e de repente não consegue. E aí acaba gerando uma série de outros fatores que envolvem inclusive a mulher que vai no médico também para investigar a infertilidade e não se chega a uma causa. Aí às vezes faz um espermograma. Aí quando chega o resultado do espermograma, tem lá uma baixa quantidade de espermatozoide, às vezes até uma azoospermia. E quando a gente vai levantar o histórico dele, né, de todas as medicações e uso, aí lá estava começando a fazer uso, que não era só mais uma indicação de dose terapêutica, mas de uma dose bem maior do que uma dose terapêutica. Então, isso pode acontecer, o uso da testosterona de forma exógena e mal orientada pode levar a um quadro de infertilidade? Pode sim. A sua explicação foi perfeita e é exatamente isso. Vou tentar ilustrar para ficar fácil para o pessoal de casa entender como funciona isso. Imagine que a gente tem um centro na cabeça chamado hipófise, que ele libera 2 hormônios, FSH e LH. O FSH ele vai estimular a produção de espermatozoide e o LH a produção da testosterona. O que ocorre quando vem uma testosterona de fora? Ela manda uma mensagem para essa hipófise que não precisa mais estimular o testículo para produzir nada, porque ele já está cheio da testosterona, ele não precisa de nada, só que de quebra ele corta o estímulo da produção do espermatozoide. Entendeu? Então o que acontece? E aí vem a grande questão que eu queria deixar bem claro. Quando você faz testosterona em alguém, e a gente pode discutir isso depois, na verdade você está dando 3 hormônios para aquela pessoa. Porque a testosterona vai ter 3 vias de ação. Ela vai se ligar direto no receptor de testosterona, é uma via. Ela vai ser reduzida e virar DHT, que é uma fração da testosterona, ou ela vai aromatizar e virar estradiol. E cada pessoa tem receptores diferentes. Cada pessoa vai responder diferente. E a gente ainda não consegue ter um controle de quem vai responder de qual forma. Então, primeiro detalhe, tratamento de hormônio, reposição hormonal, não é suplementação. A reposição hormonal ela tem que ser individualizada. Ela tem que ser seguida e individualizada. Então, o que serviu para o Joãozinho, não serve para o Zezinho. Tem que se ter um profissional capacitado para acompanhar, avaliar e medir os riscos desse tratamento. Perfeitamente. E só para contextualizar essa sinalização que o Dr. Juliano está falando, às vezes alguns pacientes, quando fazem uso da testosterona, cortisol também tem tropismo pelos, às vezes, os mesmos receptores. Então, se esse paciente está num momento de estresse na vida, não consegue dormir direito, está com cortisol alterado e a testosterona baixa, às vezes se eu prescrever uma testosterona para ele, não necessariamente a testosterona vai estar fazendo a função dela. Ela vai estar sobrando no corpo e aí vai estar acontecendo isso que o Dr. Juliano falou. Vai estar aromatizando ou virando dihidrotestosterona, que a gente sabe que tem bastante receptor, por exemplo, em próstata, couro cabeludo. Então, provavelmente vai estar tendo efeitos colaterais e não os efeitos que ele está esperando, os efeitos benéficos da testosterona. Então, por isso que essa importância da individualidade, entender todo o quadro metabólico e do dia a dia do paciente, né, para a gente fazer uma prescrição correta. E não é uma bala mágica, né, que vai chegar a usar e pronto, vai alcançar o resultado esperado. E às vezes você pode melhorar os níveis de testosterona corrigindo o estilo de vida do indivíduo. É um cara que às vezes não dorme bem. O sono, a gente já teve episódio sobre sono, se você ainda não assistiu, pode voltar lá no nosso canal do YouTube que você vai encontrar esse episódio. Mas se o indivíduo não dorme bem, ele prejudica a produção hormonal, ele prejudica o metabolismo bioquímico de várias coisas, né? Produz resistência à insulina, que aí vem um outro fator que acaba diminuindo os níveis de testosterona, que a gente vai pensar no paciente obeso e etc. Então são uma gama de fatores
envolvendo esses indivíduos. Mas eu sei que Ingrid está aqui com o microfone se balançando e eu acho que ela tem alguma pergunta para fazer. Eu tenho, ainda bem que Rossi me conhece, que ele sabe que quando eu fico inquieta assim, ó, quando a gente tá no outro cenário, né, eu fico assim debaixo da perna, assim, eu falei, chutando, falei, Rossi, pera bem aí, deixa Eu Deixa quero eu falar- perguntar, eu quero eu quero perguntar. perguntar também, pra não fugir muito aqui do que vocês falaram no início, que eu peguei, eu não sei se as mulheres pegaram, porque eu também tô aqui pra fazer algumas perguntas, Ela né? tem um momento consulta dela também. Eu tenho também pra fazer umas perguntas aqui. E eu acho que muitas mulheres, como vocês citaram bem aí, não é somente o homem, é a mulher também, né? Acho que muitas mulheres, elas não sabem que elas também podem e elas também produzem a testosterona, só que em níveis diferentes do homem. Acho que o pessoal de casa sabe que quando a mulher usa testosterona, tá na academia, a voz começa a ficar um pouco mais grossa e tudo. Aquilo ali é outra coisa, galera. Ali é outra coisa. Mas no seu dia a dia, no natural, a gente também tem. Qual é a função agora da testosterona no organismo feminino? Muito bom. Perfeito. A mulher também produz testosterona, né, através do ovário, próprio tecido adiposo. A testosterona na mulher, os níveis são muito menores do que em homens, né? Inclusive na sociedade de ginecologia, muitos preconizam nem fazer reposição de testosterona, embora isso seja controverso, né? A testosterona na mulher tem função de melhora de libido, melhora de capacidade cognitiva, disposição e força. Então, na minha visão, eu acredito que é importante sim, uma análise hormonal completo, não só de estradiol e progesterona, que são os hormônios que a mulher produz em maior quantidade e que são mais importantes na mulher, sim, sem sombra de dúvida. Mas, na minha opinião, eu acredito também que é importante uma avaliação e principalmente história clínica da paciente, se vale a pena estar entrando por essa via também ou não. Tá? Porque deve chegar no consultório, às vezes, a queixa para vocês, para o Thiago, que é médico do esporte, chega com um objetivo. Para o urologista e andrologista, o Dr. Juliano deve chegar com outro objetivo, né? Ou talvez até com objetivos ali correlatos. Mas pensando tanto no homem e na mulher, quando eles chegam até vocês, é comum ele já chegar pedindo a reposição de testosterona, ou eles chegam dispostos a fazer uma avaliação de forma integral e tal, para você de fato chegar que seja necessário uma reposição ou apenas corrigir alguns outros eixos metabólicos ali que possam estar alterados, por exemplo, uma resistência à insulina, né, mais severa e tal, e aí corrigir isso, depois se reavalia, ou quanto tempo se reavalia. Mas como é que eles chegam até vocês? Vamos lá. Eu particularmente tenho um público mais seleto de homem mesmo, né? Raramente chega uma mulher, lógico que eventualmente algumas mulheres já estão fazendo uso e acabam pedindo uma orientação, querendo saber. Eu tenho, por exemplo, dar um exemplo bem peculiar. Às vezes tem mulheres que chegam para tratar infecção urinária de repetição e tudo mais, elas podem estar usando alguns hormônios, algumas coisas, né? E assim, eu na verdade, apesar do assunto ser controverso, como o Thiago falou, eu tendo a seguir as diretrizes das sociedades de cada especialidade. No caso, eu sigo da própria Sociedade de Ginecologia. Então, para mim, Juliano, para mim só tem uma indicação de repor testosterona em mulher, uma única. É o distúrbio do desejo sexual diminuído na menopausa, ponto. Eu não consigo ver outro tratamento, não que não vá ter efeito, eu sei que tem efeito. A gente vê na academia o efeito. O problema é que, por não ter indicação, eu não consigo avaliar que o custo-benefício vale a pena. Não trato mulher, mas dentro do conhecimento, quando tenho que orientar alguém, eu só procuro um profissional especializado, mas essa é a minha visão. Tá? Então, como você falou, para mim não chega muito para performance. Hoje a gente teve uma mudança do comportamento no esporte, o Thiago fala melhor disso do que eu, que a gente tem vários esportes de alta intensidade que os caras são profissionais. Eles têm alto impacto como atleta de alto rendimento. Então, como não tem um controle, o doping é muito comum. São atletas, você bem falou, são atletas de alto rendimento e tem acompanhamento médico. É diferente de quem às vezes quer só por uma finalidade ali. Que a gente chama recreativa. Recreativa e estética. E não tem né? um acompanhamento médico sério devido ali, controlando as doses, os níveis, e às vezes até os que não estão isentos de problemas, imagina quem não tem. Exatamente. Então assim, esse público ele não chega muito para mim, né? Eu pego, o que chega para mim?
Primeiro é um perfil já do paciente um pouco mais maduro, digamos assim, não velho, não vai chegar velho lá no meu consultório, né? Só tem gente nova. Mas eles chegam muito com o que a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. O que é isso? São os sintomas do que se chama andropausa. E falando para o pessoal, a andropausa não é para existir. A menopausa é programada na mulher. A andropausa não é para existir. Porém, existe. Esse não é o nome científico, mas existe. E ela consiste nos sintomas de fadiga, perda da memória, distimia, depressão, perda de massa muscular, de força, um monte de sintomas. E quando eu vejo a testosterona baixa, eu configuro a doença androgênica do envelhecimento masculino. Esse é o perfil de longe maior. Porém, a gente tem visto o que a gente chama de síndrome MOSH, né, que é o hipogonadismo funcional. São os pacientes com resistência à insulina, com obesidade, eles também chegam. Então, como testosterona está muito famoso, todo mundo fala e já conhece, às vezes ele chega, doutor, eu quero repor uma testosterona. Sim. Ele chega pedindo. Então, é muito variado o público que chega para mim. Desde a complicação do uso abusivo, veio com muitos colaterais e quer ver como reverte aquilo, desde a fertilidade, como a doença androgênica do envelhecimento masculino, como também chega pedindo. Entendeu? Então, no consultório é muito diversificado, ele não é direcionado, tudo isso chega. Então tem uma idade que a testosterona vai diminuindo com os hormônios femininos na menopausa, ou é de acordo assim com o dia a dia dele, a saúde dele? Essa tua pergunta é interessantíssima. Não é para ter. Em tese, se o homem tiver uma boa qualidade de vida, a testosterona vai subindo. Ela diminui um pouquinho o nível, mas não é para ser comprometedor. E se você pegar 40 anos atrás, essa curva, ela era aos 60 anos de idade. O homem ia começar a ter um declínio aos 60 anos, mas se ele tivesse massa muscular, vida ativa, ia continuar tudo normal. Só que hoje isso diminuiu muito. Hoje a gente tem pacientes jovens de 28, 30 anos, como se ele tivesse 60 anos. Já começou. E aí é o grande conceito do metabolismo e da inflamação crônica, que hoje está mais comum, está mais familiarizado, principalmente pela resistência à insulina e pela obesidade. Então, doutor Tiago, no seu consultório, chega muito jovem assim, quando você vai passar os exames, eu sei porque eu já consultei com o senhor, né? Tem uma bateria de exames ali antes de começar algum tratamento. Chega muito jovem, homem, com a testosterona já mais baixa? Ou não, ele só quer subir e ficar lá em cima? Não, chega bastante, os dois casos, né? Chega bastante jovens com testosterona baixa e chegam jovens que já estão fazendo uso de testosterona, tiveram algum efeito colateral e passam comigo para tentar ajustar esse efeito colateral. Só antes de voltando para os homens, deixa eu só contextualizar que eu falei que para algumas mulheres que não estão em menopausa, eu costumo prescrever também. Em qual situação? Normalmente, por eu ser médico do esporte, eu pego muita demanda esportista. Mulheres querem melhorar a performance, querem melhorar a qualidade de vida. E é muito comum chegar no meu consultório mulheres que praticam atividade física extenuantes. Eu peço toda a análise laboratorial, ela está com estradiol normal, progesterona normal e uma testosterona muito baixa. Por exemplo, e com uma anemia associada. Qual que seria o melhor tratamento indicado para uma mulher nesse perfil? Na minha visão, um pouco de testosterona vai fazer todo o sentido para ela. Vai melhorar a disposição, vai melhorar a performance dela e vai fazer aquele equilíbrio hormonal que a gente conversou anteriormente, além de melhorar o quadro de anemia dela. Outras mulheres também é muito comum o uso de anticoncepcional oral. Então a gente sabe que o anticoncepcional oral inibe toda a cascata sinalizadora para a parte hormonal. Então todos os hormônios dela estão baixos, inclusive a testosterona. E ela está com sintomas da baixa hormonal. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com um pouquinho de testosterona para ela também. Afinal, ela já está usando estradiol e progesterona. Tá? Então tem todas essas situações no contexto do consultório de medicina do esporte que a gente precisa levar em consideração. E voltando para os homens, é isso. Existem homens jovens que têm uma baixa produção hormonal. Esses homens eu procuro ao máximo identificar o fator causal e não necessariamente entrar com uma testosterona já de cara para melhorar esse quadro metabólico dele. Então, como o Rossi falou, ver se ele está com uma resistência insulínica, ver se eu posso melhorar alguma vitamina que está baixa, uma vitamina D, uma vitamina B12, enfim. Eu procuro fazer essa análise, o que está contribuindo aqui para que essa testosterona esteja baixa e começar a atuar para estimular essa melhora da produção. E nos pacientes que já vem o uso já por terceiros, né, o uso externo de testosterona, começar a arrumar a casa, né, ver o que está ruim e tirando gradativamente essas drogas desse paciente, entregando o resultado, porque está muito
presa a resultado. Então, ao mesmo tempo que eu preciso ir tirando a droga desse paciente, eu preciso fazer com que ele consiga resultado. Então, eu preciso engajar ele ali no tratamento, fazer com que ele faça uma dieta, passar ele com um fisiologista de exercício para montar um treino bem elaborado, para que a gente consiga entregar saúde com segurança e qualidade de vida. Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Porque a gente vive num tempo, eu acho que todo episódio a gente fala um pouquinho disso, que as pessoas estão muito apressadas por resultado. Então, se a pessoa tá na academia, chega ali, fala assim, quer tomar um suco de frutas diferentes, vamos lá, e ele começa a ver o resultado com 1, 2, 3 meses para depois procurar. Eu acho que essa é uma grande dificuldade do médico do esporte, ter que entregar o resultado sem aquele suquinho por trás ali que já estava ajudando muito mais rápido. A gente tem que ter essa habilidade, né, de consultório que a gente chama. Não adianta eu falar para você que está usando já faz uso crônico, fala assim, cara, tem que parar tudo. Ele não vai parar tudo. Então eu tenho que começar a ir modificando o estilo dele, de vida, de treino, e retirando aos poucos, e trocando algumas medicações, e retirando, e estimulando, para que ele perceba que, cara, eu estou sentindo bem. Apesar de estar diminuindo a medicação aqui, eu me sinto bem, eu estou sentindo que eu tenho performance, eu não estou, por exemplo, ficando muito inchado. Então a gente substituindo algumas medicações, aumentando o intervalo de aplicação entre uma medicação e outra, a gente consegue ir fazendo com que esse paciente seja o mais saudável, mais fisiológico possível. E a gente, tô falando muito de homem, mas a gente também vê casos de mulheres que também fazem o uso do suco de frutas na academia, e as pessoas elas vão percebendo por conta ali dos colaterais, né? Dos colaterais. Pra mulher é mais difícil, será? Pra voltar a se A recuperar? gente vê, basta você abrir o Instagram hoje, né? Você abre o Justamente. Instagram, tem milhares de influenciadores aí que ficam falando exatamente até a combinação do que você deve usar, qual vai ser o principal colateral de um, de Passando outro. toda a receita do macarrão. Aí eu já vi, tem uma que ela fica na frente do espelho gravando os reels lá, né? E barbeando aqui, usando o barbeador. Aí ela Tirando explica, aqui ó, também, é do meio. se você tá usando esse, fica tranquila, que isso aqui vai acontecer e você vai ter que tirar sua barba. Então, é um ponto até problemático da gente trabalhar, porque eu acho que as sociedades médicas, de maneira geral, já abordam isso em congressos. E não vou entrar no assunto que aí é mais polêmico, sobre a questão da liberdade que você tem hoje nas redes sociais de chegar e dizer, e as pessoas acreditarem confiança nisso, porque são pessoas que têm milhares de seguidores, enquanto às vezes um médico profissional especializado não tem a mesma força naquele mesmo ambiente, né? E a desinformação rola solta, aí todo mundo vai fazendo como quer e depois a bomba chega para vocês corrigir. E eu li essa semana atrás sobre esse declínio, né? Cada vez mais precoce, e estima-se que essa nossa geração atual ela tem um declínio que, em comparação às gerações passadas, já de mais de 25 ou mais por cento dos níveis de testosterona, que foi como o Dr. Juliano colocou. Os homens antigamente com 60 até 70 anos, eu tive conhecido lá no interior que a gente morava, com 70 anos, com vigor físico, que ainda fez filho com 70 anos, né? Mas imagina a geração de hoje alcançar os 70 anos, se não mudar o estilo de vida, não vai chegar lá. Bom, mas eu me alonguei um pouquinho no comentário. Vamos voltar para cá. Vamos falar de uma coisa que o Dr. Juliano colocou. Diagnóstico de hipogonadismo funcional. Existe outro tipo de hipogonadismo ou só existe esse? E como isso se correlaciona com a medicina do esporte, né? Porque às vezes o indivíduo é diagnosticado com hipogonadismo funcional, mas ele está querendo começar uma atividade física. E aí eu queria ouvir do Dr. Tiago onde que entra essa conversa desse paciente e o preparo dele para iniciar a prática de esporte. Então, ó, você que está aí em casa, que é aquele paciente que está com excesso de gordura abdominal, sente aquela indisposição, aquela fadiga crônica, parece que quando termina o dia a única coisa que você quer é chegar em casa, botar os pés para cima. É uma pessoa que já está ali com uma depressão, uma ansiedade, tem dificuldade com sono. Isso pode ser um candidato
a um hipogonadismo funcional? Bem colocado. Vamos lá. O hipogonadismo significa que a gônada está funcionando ruim, certo? Nós temos 3 formas disso acontecer básicas. Lógico, tem tratado só de hipogonadismo, mas os 3 mais comuns que a gente traz assim para ser lúdico, né, para entender o que acontece. Nós temos o primário. O que é o primário? Primariamente, o próprio testículo não está funcionando. Qualquer que seja a razão. Nem que eu tirei ele não está funcionando. Então é primário, porque o próprio testículo não produz a testosterona. Existe o secundário. Ele até produz, mas ele não está sendo estimulado. Alguma coisa está atrapalhando e não chega estímulo para ele. Então é secundário. É secundário a algum outro fator. E existe o funcional, que você dosa os hormônios, eles estão todos normais, mas você tem todo o quadro clínico de quem tem um hipogonadismo. Por que eu estou falando isso? Porque não é só o valor exato do hormônio. É o quadro clínico que a pessoa apresenta, e aí está relacionado, se você pegar os sintomas de hipogonadismo, vai dar 30 folhas de A4, um atrás do outro. Né? Porque fadiga, perda da memória, dor no corpo, um monte de coisa pode estar associado. Então você tem que avaliar vários pontos: sono, alimentação, atividade física, sedentarismo, estresse, relação, tudo. É muito amplo a gama que a gente tem que avaliar desse paciente para dar esse diagnóstico. E aí o conceito vem assim, não é um número exato. 2 mais 2 na medicina, nesse caso, não são 4. Você falou hoje de um influenciador que faleceu, né, porque usou demais. Mas outro dia também eu vi uma reportagem interessante de um influencer também mostrando um rapaz chamado Bitelo, não sei quantos viram, que o cara é um monstro desse tamanho, tem uma força de uma jamanta e a testosterona dele é baixa. Entendeu? Então é muito individualizado de pessoa para pessoa. É muito individualizado. Então vai ter gente com testosterona de 400 que a gente vai ter que fazer alguma coisa para repor, e em tese 400 está boa. E tem gente com 320 que não vai precisar fazer nada. E aí que a gente tem que avaliar. Esse funcional está muito relacionado, se eu for pegar ali um número isolado, à testosterona livre, que é uma fração que atua melhor. Então, às vezes o cara tem muita testosterona, mas está presa a uma proteína, ela está... A que age mesmo não está funcionando. Então, resumindo isso para não me estender muito, não ficar muito longo. Então eu tenho o primário, que o próprio testículo não funciona, o secundário, que é algo que não está estimulando, e o terciário, ou o que a gente chama funcional, que é por todo um equilíbrio do paciente que pode ter algumas coisas atrapalhando a ação daquela testosterona que em tese está no nível normal. Só complementando isso que você falou do Bitelo, a gente vê muito na nossa prática. Quem faz treino de musculação, corrida muito intenso, esse perfil de paciente não tende a ter uma testosterona muito alta. O normal desse perfil de paciente é isso mesmo. É ter uma testosterona de 300 e 500, não mais do que isso. Então, isso daí não é incomum. É um cara grande, forte, saudável, sentindo bem, com uma testosterona de 300, de 400. E tá tudo certo. isso que o Thiago está falando é extremamente importante, porque no imaginário coletivo, é tipo assim, quanto maior o cara, mais testosterona ele vai ter, né? Então, o Thiago acabou de botar essa baixa aqui, desmistificar isso. Então, não é quanto mais grande é o cara, mais testosterona ele vai ter. Não, até porque a hipertrofia não depende só do hormônio, né? Tem uma série de fatores, exatamente, como alimentação, como rotina de treino, como descanso, que vão fazer com que cronicamente você consiga fazer síntese proteica, aumentar a massa muscular, ter um balanço nitrogenado positivo. A parte hormonal é um fator, com certeza. Você consegue muito mais sinalização proteica, transcrição de DNA, quando você tem uma parte hormonal alta, mas não é a única via. Né? Então tem todo esse contexto que precisa ser avaliado. Por falar em contexto, em rotina, de dia a dia, de fatores que influenciam, né, a quantidade de testosterona. O álcool, ele vai influenciar também? Porque às vezes a gente olha que o álcool influencia em várias coisas, né? Várias coisas ruins, não boas, tá? Só para lembrar. Mas também vai influenciar na testosterona? Com certeza. Esse é um dos piores, não digo nem alimentos, né? Uma das piores drogas que a pessoa pode consumir para baixar a testosterona. O álcool, para quem quer melhorar a performance, não tem nenhuma vantagem. Pelo contrário, só vai fazer com que o seu fígado
seja sobrecarregado, então vai fazer com que toda a parte de depuração do álcool, né, de acetaldeído, seja metabolizado, né, porque é uma substância tóxica para o nosso corpo, e vai fazer com que você faça proteólise, ou seja, vai perder massa muscular, você vai ficar retido, você vai aumentar o volume, álcool tem caloria, então você vai ficar gordo e você vai diminuir sua produção hormonal, ou seja, tudo que você não precisa para melhorar sua performance, para melhorar seu físico, o álcool vai te entregar. Ele vai fazer toda a parte oposta do que a pessoa que usa testosterona espera. Então não adianta nada ir no médico, consultar, a testosterona tá lá embaixo, tá precisando de reposição e esconder o fato de que você todo final de semana, todo dia, uma tardezinha, vou relaxar, porque aquilo ali você tá só jogando água e não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Na verdade, você usar testosterona e usar álcool, na verdade, a testosterona está potencializando o efeito ruim do álcool. Então você vai estar sobrecarregando mais ainda seu fígado, você não vai estar ganhando massa muscular, você vai começar a ter os efeitos deletérios, os efeitos colaterais da testosterona. Então você está dando um tiro no escuro, achando que vai ter algum resultado, e na verdade você vai estar piorando o teu físico. Perfeito. E voltando a uma perguntinha ali que eu fiz mais ou menos, a respeito das mulheres usarem testosterona, as mulheres que treinam, né, as fisiculturistas ali, uma coisa assim mais polêmica, acho que era até Rosa que tem que fazer esse tipo de pergunta, eu sou mais calma, eu sou mais tranquila. Mas as mulheres que começam ali ao uso de testosterona sem acompanhamento, que já tem aqueles efeitos colaterais, e depois vão no consultório, vão no uro, vão no médico do esporte, e de repente, não quero mais ser assim, tô cheia de pelo no corpo, como o Ross falou, a minha voz ficou mais grossa, eu não tô me sentindo bem, os meus músculos... Dá pra reverter isso na mulher também? Segura! Eita! Segura essa daí... Porque é uma dúvida que muita gente tem, mas eu vou segurar aí essa resposta, o Thiago vai dar no finalzinho. Saber se esses efeitos colaterais na mulher e também no homem podem ser reversíveis. Porque, imagina, o cara tá planejando a família lá e de repente ele vai no médico e agora diz assim, não, você não tem mais espermatozoide por causa do uso da testosterona. E agora, o que eu faço? É possível reverter e é possível que esse indivíduo venha a ter filhos? Essas duas perguntinhas vocês vão responder daqui a pouco, tá? Sabia que Rossi, ele não deixa fazer Claro, as perguntas cenas polêmicas. Cenas do próximo Cenas do próximo capítulo. Pra gente avançar e não gastar mais do nosso tempo ainda aqui, embora eu acho que esse assunto gere 2, 3, 4 episódios. Se a gente for falar, por exemplo, do laboratório, dos melhores métodos de dosagem de testosterona, existe muito assunto para isso. Mas eu queria falar ou perguntar para vocês, vamos pensar nessa geração que tem cada vez níveis mais baixos de testosterona. Veja, eu vou falar da parte do laboratório agora. Valor de referência é um dado estatístico. Então isso você precisa ter na sua cabeça. É um dado estatístico onde você trabalha com dois desvios grandes, um limite inferior e um limite superior. Foi feito isso numa população e encontraram esse número estatístico. Por isso que a gente falou que pode ter um indivíduo que tem uma testo de 400 e a gente vai precisar mexer nele. E vai ter um indivíduo que tem uma testo de 300 e não vai precisar fazer nada. Então o valor de referência, ele é um guia, ele não é um determinante, né? E tem muita gente que se prende a isso. Vai no laboratório, dosa a testosterona, se a testosterona estiver no 300 ali na trave, o cara já se desespera. Bota ali na inteligência artificial. Bota no chat GPT. Ele, olha, de acordo com o valor de referência, tá um mas pouquinho baixa. Se ele dosa e dá acima de 1.200, ele posta até na internet, né? Virou um sinônimo de virilidade, masculinidade. Então o cara vai lá, posta na internet e bota no 1.200. Essa geração, o que a gente pode fazer para orientá-los e pensar que esse marcador de saúde, ele tem influências muito grandes do estilo de vida. Então, o que a gente pode falar para esse público? Bom, eu acho que se deve muito também, como você tinha dito anteriormente, né, que a internet dá muita voz para leigo, para influenciador,
que não sabe nada, praticamente nada de saúde, né, cara? Então isso é muito comum, né? Influenciadores postarem, né, que tá com testosterona de 1.000, 1.200 e se vangloriar que isso daí é o saudável, isso é o ideal, né? O nosso papel como médico, como pessoas que lidam com a saúde da população, é conscientizar de que se você está sentindo algum sintoma, se você acha que precisa melhorar a sua saúde, é sempre procurar um especialista, procurar um médico da sua confiança, procurar alguém que você deposita a sua vida, a sua segurança, né, a sua saúde, nas mãos de uma pessoa certa, e não simplesmente ir por tentativa e erro, e através de uma indicação de um amigo, de um personal, que normalmente é isso que infelizmente as pessoas fazem, né, cara? As pessoas buscam um caminho mais fácil, as pessoas querem cortar atalho, hoje usam muito o ChatGPT, não entendem que ChatGPT também não é uma verdade universal, né? Então, essa é a orientação, né? Procure sempre um profissional da sua confiança para que você tenha o melhor resultado que você busca, com o máximo de segurança, cara. E na visão do andrologista e urologista? Então, eu acho que você começou falando da forma certa, a clínica é soberana, né? A gente, como formados em medicina e atuando na área, a gente está sempre estudando, querendo entender mais. Nenhum de nós é detentor de todo o conhecimento. A ciência muda, né? Muda, ela é O que a transitória. gente sabe hoje, amanhã pode sofrer alterações ou adaptações nas diretrizes. Isso. Eu sou um estimulante do paciente informado. Eu não gosto de paciente desinformado, eu quero que ele seja informado. Agora ele tem que ser um pouquinho inteligente. Eu acho que tem a diferença entre você arriscar contra determinadas coisas da sua vida. Eu vou lá no YouTube e vou aprender como fazer um ovo frito, é uma coisa. Agora eu vou lá no chat, eu vou ver como é que eu faço uma testo em mim. Meu irmão, é teu corpo. Então, tem pesos diferentes. Então, nem tudo vai servir para toda a área. A gente precisa ter esse conhecimento, essa humildade, que o curso de medicina ele é difícil. A prática médica é muito difícil. E a gente busca a cada dia conhecimento, a gente busca estudos para dar essa segurança para o paciente. Essa função é nossa, de ter essa filtração e levar o bem ao nosso paciente. Então, ela não é estático, não dá para ir por exames, porque por número, porque vai chegar a tanto, porque eu já fiz tantas vezes que eu aprendi. Isso para nós na medicina tem relevância mínima a experiência de alguém. É relevância mínima, nós temos que ver coisas provadas cientificamente que nos dê respaldo e segurança para fazer no outro, no próximo, no ser humano. Então, eu particularmente imagino que o Tiago faz a mesma reflexão toda vez. Se fosse mim, eu faria isso? Aí a gente tem segurança de fazer porque está pensando que está fazendo o melhor para o nosso paciente. Podemos estar errado? Lógico, a medicina ela é transitória. Mas a gente faz dentro de uma ética do que é respaldado nas nossas sociedades, nas nossas diretrizes. Então, o que fica de mensagem para a sociedade, eu gosto de dar essa mensagem. Às vezes você não tem amor pela sua própria vida, mas pense na sua mãe, no seu filho, no seu irmão, que às vezes amam você demais. E você está arriscando a sua vida com coisas que você não tem o menor controle. É o recado que eu poderia dar. E aí, só para a gente coroar a cereja do bolo, mas não esquecemos das duas perguntas que vocês vão responder. O uso recreativo. A gente falou que a gente não pode encerrar esse episódio sem diferenciar o que de fato chama-se terapia de reposição hormonal para usos recreativos, e aqui nessa interface a gente vai ter o uso, como o Tiago já bem colocou, para o paciente ou para o indivíduo que está ali buscando um esporte de alto rendimento, que ele precisa ser avaliado não só a nível de testosterona, mas de uma maneira geral, e que ele vai se beneficiar para aquela finalidade, né? Então, existe uma diferença real entre terapia de reposição hormonal e uso recreativo? E como que a gente diferencia isso aí para fechar o nosso episódio? E depois a gente responde a pergunta. Então vamos lá, eu vou começar, Tiagão, tu finaliza que aí a parte do esporte tu manja mais do que eu mesmo, né? Então vamos lá, existe a indicação de repor o que está faltando, por isso o nome é reposição. Eu vou repor. Está faltando, eu vou repor. É um ditado muito famoso no Brasil que a gente diz assim: qual é a diferença do remédio para o veneno? É a quantidade, é a dose.
Então, se está faltando, eu vou repor, trazer para níveis fisiológicos, que a pessoa fique bem, se sinta bem nas suas atividades. E isso é reposição. Isso é a coisa que existe. O que é o uso recreativo, ou suplementação, ou suprafisiológico, como se fala? É você fazer para melhorar a performance, ponto. Como é que eu julgo isso? Eu não julgo. Porque você tem que ver que o mundo hoje mudou. Por que que uma mulher pode ser insatisfeita com o nariz dela e pode fazer uma plástica e isso não ser criticado? Um homem ter calvície e fazer implante capilar e não ser criticado? Qual é o problema do cara querer ter atleta e ele só conseguir se ele fizer a reposição? É a escolha da vida dele. O que eu acho errado é ele influenciar outros a tomar a decisão dele e ele fazer da cabeça dele. Sim. Ele precisa ouvir o conselho de fazer. Eu costumo dizer assim no consultório, o Thiago falou muito bem, às vezes o cara não quer largar de usar. Então eu tento convencer o cara e dizer assim, então vamos fazer a menor dose que você vai se sentir bem para desenvolver as suas atividades e vamos monitorar. Não é também só fazer e Vamos vai usar embora. de forma correta De agora. forma correta. Porque eu não posso julgar a pessoa. A pessoa às vezes tem prazer em correr, em nadar, em pular de paraquedas e sentir o prazer da vida dele. Estou dando alguns exemplos, mas são vários. E eu não posso julgar uma pessoa por isso. Às vezes, doutor, se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Então, meu irmão, isso tem peso para você. E a gente tem que julgar. E aí tem que saber trabalhar isso, mas sendo também responsável pela vida dele e os dois andarem juntos, alinhados, compartilhando a decisão e a responsabilidade. É a forma que eu vejo a diferença das duas coisas. Perfeitamente. Perfeito, eu concordo 100% com o que o Dr. Juliano falou. Eu, como médico do esporte, muitos me procuram exatamente por isso, por ter essa segurança. Quem sou eu para julgar alguém? Então, se a pessoa já faz uso, faz sentido para a vida dela, ela melhorou, sei lá, um quadro de depressão, veio de um quadro, sei lá, pós-morte na família, e aquilo ali faz muito sentido para ela. Quem sou eu para julgar alguém? Então, meu papel como médico do esporte, como um cara que entende um pouco de metabolismo, da parte hormonal, é o quê? É fazer com que essa pessoa tenha o máximo de segurança possível dentro das condições de vida dela. Então, a gente vai ajustar algumas doses, vai pedir exame, vai monitorar, vai, de repente, substituir algumas outras coisas, uma suplementação que vai, de repente, estimular essa testosterona endógena dela, para que ela não fique necessariamente viciada no esteroide. Então, através dessas habilidades, né, e com responsabilidade, eu acho que essa é a palavra. A partir do momento que você procura um médico, eu sou responsável pela sua vida. Eu estou botando meu CRM ali em jogo. Sim. Então, a gente precisa, como médico, ter toda a cautela, ter toda a prudência para que você... O primeiro princípio da medicina é não atrapalhar, né, não prejudicar a vida alheia. Então, a partir do momento que o paciente senta no nosso consultório, a minha primeira premissa é como é que eu não vou atrapalhar a vida desse paciente. E aí, em cima dos nossos conhecimentos, um pouco de experiência, a gente vai moldando aquela suplementação, aquela manipulação hormonal para que seja o mais seguro e eficiente para esse paciente que está nos procurando. E uma coisa muito importante que eu acho que a gente pode fechar aqui o Dr. Juliano explicou muito bem o que é a terapia de reposição hormonal e o Thiago acabou de falar sobre o uso, né, para esse indivíduo que se sente bem, está se sentindo bem, teve melhoras. E um ponto crucial que eu acho que a gente precisa comentar é que essa reposição ou esse uso com uma finalidade supervisionada, ele não é a mesma coisa do uso abusivo. Né? Então, chegar aquele cara que faz lá o exame e posta, tô com 20 mil de testosterona, tô com 15 mil de testosterona, e começa a crescer, ter uma hipertrofia. O cara era entre aspas, um frango, né? A linguagem comum da academia. Quando entrou, 3 meses depois está parecendo um trator. Cara, não é bem assim. Até porque o corpo precisa de tempo para fazer essas adaptações fisiológicas, metabólicas, musculares e tal. Então, seja qual for o uso, para terapia de reposição ou para um uso voltado para o esporte, que é diferente de um uso abusivo, e eu acho que talvez o Thiago possa falar assim bem rapidinho, que a maioria das pessoas que hoje estão buscando qualidade de vida através da prática do esporte, muitas delas não são
atletas de fato, atletas profissionais, como eu quero dizer, né? Porque existe uma diferença entre um atleta profissional, aquele cara que vive em função disso, de alguém que vai 3 vezes na semana ali na litorânea fazer uma corrida, né? Ou participar de uma competição mais recreativa. Só que eu vejo de fora muitas dessas pessoas vestindo uma roupagem de atleta mesmo. E aí confundem, né? Não entendem o próprio corpo, a necessidade do corpo que ela tem e como fazer isso de forma mais orientada, e vão lá e tipo assim, não, tu vai conseguir correr 15 km amanhã se tu fizer uso desse negócio aqui. Aí vai lá e faz. E aí às vezes é que nem o Dr. Juliano falou, eu já vi gente correr, não vou falar o nome da medicação, mas dopado de um vasodilatador aí que é muito utilizado. Porque faz vasodilatação, mas o cara tomou 40 miligramas e foi correr. Eu já vi o cara tomando e foi correr. Sorriram é porque já sabem qual Já é. sabe qual é. Mas a gente não vai falar para não incentivar. Mas isso acontece, né? E a gente sabe que acontece. Então, eu só queria deixar essa orientação de que o uso, seja para terapia de reposição, seja a finalidade, como o Dr. Tiago colocou, é totalmente diferente do uso abusivo. Se o Tiago quiser comentar sobre esse pontinho que eu falei, da diferença entre você ter um bom condicionamento para fazer atividade física e não se lesionar, porque a lesão está aí para mostrar que às vezes um exercício mal feito lesiona, mas que esse indivíduo não é um atleta de alto rendimento como um maratonista que correu lá seus 42 km com pace de 2,30 por aí, né? Perfeito. Esse, na minha visão, é mais um reflexo da sociedade que a gente vive, né? A pessoa não se contenta em melhorar a sua marca, não se contenta em melhorar a sua performance. Ele quer se comparar com um colega, ele quer comparar com um cara que é semiprofissional, que vive disso, e não entende que o esporte para ele é um hobby. Né? Ele está melhorando ali a liberação de endorfina, de serotonina, está se sentindo bem. Só que não se sente bem com aquilo, ele precisa do aplauso, ele precisa do pódio, ele precisa da postagem, ele precisa da medalha. Então, infelizmente, esse também é um dos efeitos da sociedade, né, que a gente vive. E em relação ao uso abusivo, no começo, quando eu cheguei em São Luís, eu pegava algum desses perfis de paciente. O cara queria usar muita coisa, usava muita coisa e não queria parar. Só que à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão entendendo o perfil de cada médico. Hoje, por exemplo, eu pego muito pouco paciente que faz uso abusivo de esteroide anabolizante. Por quê? Porque ele sabe que não é o meu perfil como médico. Eu vou desestimular ele a fazer isso. Então, se ele quer continuar usando, ele sabe que se ele me procurar, ele não vai encontrar o que ele está procurando. Porque, como eu disse anteriormente, eu tenho responsabilidade. Eu não posso assinar embaixo as besteiras que ele está fazendo. Entendeu? Eu tenho que ir tirando aos poucos. Então, hoje, até graças a Deus, normalmente quem nos procura não é o paciente que faz uso abusivo. É o paciente que, de fato, às vezes precisa usar algum tipo de terapia de reposição hormonal para melhorar a performance, para melhorar a qualidade de vida, para a gente entender o contexto e a gente conseguir ajudar esse paciente. Perfeito! Estamos chegando no finalzinho do nosso episódio, mas como eu prometi, vai ter aquelas 2 perguntinhas que ficou no top aí para a gente responder. Que eu fiquei aqui pensando assim, qual é a resposta? Qual é a resposta? Para as mulheres e para os homens que fizeram o uso de esteroides e hoje tem lá seus efeitos colaterais, principalmente no homem, com a baixa quantidade de espermatozoide ou azoospermia, e nas mulheres. É possível reverter os efeitos colaterais? Eu começo. Vai lá. Alguns efeitos colaterais são possíveis de reversão, são passíveis de reversão, outros não. Então, por exemplo, contextualizando as mulheres, espessamento das cordas vocais é irreversível. A mulher, a partir do momento que espessou a corda vocal, ela não volta mais, ela pode parar de usar, pode fazer o tratamento que Já for. era, minha Já amiga. Já era. Agora, por exemplo, uma queda de cabelo, que é comum também. A partir do momento que ela para de usar o esteroide e de repente faz uma competição, né, de receptor, a gente consegue, em muitos casos, reverter. Então depende dos casos. Aumento de clitóris, que é muito comum também, irreversível. No homem, a ginecomastia, irreversível também. Então depende do efeito colateral. Alguns efeitos colaterais são reversíveis, passíveis de reversão, outros não. Depende também do tempo de uso, né? Também, tempo de uso, sensibilidade à medicação, tudo isso precisa ser levado em conta. Não, perfeito que o Thiago colocou.
é exatamente isso. Quanto à fertilidade, tem casos irreversíveis. Se você chegar em qualquer usuário da academia, ele sabe o que é eixo. Bloqueio de eixo pode ser reversível ou não, tá? Depende do tempo de uso, depende do tipo. Perfeito o que o Thiago colocou. Voz da mulher não volta, enfim, pele, a textura da pele pode não voltar, dependendo Fica mais grossa a pele? Fica um pouco mais grossa. Oleosa. Mas eu queria chamar atenção a outra coisa que a gente falou pouco, e principalmente no meio do Thiago, que é mais da atividade física, que ela é mais silenciosa, mas é mais perigosa, que é a hipertrofia cardíaca. Perfeito. Isso é muito, muito comum, é silencioso e vai aparecer 5, 10 anos depois que a pessoa usou de forma abusiva. E como ele faz esporte, muitas das vezes de alto rendimento, e faz aumento da pré-carga, ele vai ter uma hipertrofia cardíaca que muitas das vezes é irreversível. Vai dar sequelas muito, muito lá na frente. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque o coração, como músculo, ele tem um efeito chamado remodelamento cardíaco, ele pode endurecer, fibrosar e não voltar. E é silencioso. Tá? Então, é uma coisa que eu queria destacar, que o uso abusivo pode trazer consequências seríssimas. A testosterona, só lembrei aqui rapidinho para não deixar de falar, ela tem uma função da preservação do sistema cardiovascular. Quando você tem hipogonadismo, que é o que a gente falou, testosterona baixa, você tem risco aumentado de infarto, de AVC, de apneia de sono, de um monte de transtorno, de síndrome metabólica. Então ela preserva. Mas se você usar demais também, né, abusivamente, ela vai ter o mesmo problema. Perfeito, Então, o pessoal esquece, né, que o coração também é o músculo. Coração e vaso, né? Aumento também de espessamento endotelial também, predispondo a risco de doença cardiovascular. Exatamente. Então tem essas doenças silenciosas, que muitas vezes são irreversíveis, né? Aumento de pressão arterial. Então tudo isso tem que ser levado em conta. É por isso que eu disse que daria mais episódios, porque assim, tem outras condições que a gente não vai ter tempo para abordar, mas o que o Dr. Juliano frisou sobre a hipertrofia do músculo cardíaco é extremamente importante, né? Porque o indivíduo, a gente viu no laudo do Gabriel, né? Que ele teve hipertrofia, um menino com 22 anos, né? E isso foi oriundo do uso abusivo que ele fazia. Um cara que começou em pouco tempo já estava sendo aclamado no meio ali pela velocidade com que ele chegou nos resultados, mas como ele mesmo dizia, tinha dia que ele tomava doses que ele dizia assim, hoje vai. E aí aconteceu, né? Literalmente brincando com a vida, né, cara? Brincando com a vida. E esse é um caso emblemático porque caiu na mídia. Mas quantos casos não caem na mídia? Né? Quantos casos a gente não sabe o que acontece? Então, essa mensagem dos males silenciosos que a gente não vê, principalmente naquele indivíduo que faz uso de forma recreativa e abusiva, esses são os mais perigosos, né? Porque a gente não está ali vendo. Então, o papo foi muito bom. Tem assunto para mais episódios e a gente já deixa o convite aberto para voltar a falar disso aqui. Talvez agora com uma outra roupagem que não seja essa, mas ainda focando na testosterona como marcador de saúde. E a gente queria deixar agora os comentários finais, vocês dizerem onde o nosso público, onde você que está assistindo o nosso Cedrocast pode buscar vocês, né, para atendimento, para fazer uma avaliação, para ter um acompanhamento médico e seguro. Bom, então primeiro agradecer novamente o convite, todos vocês, é sempre um prazer estar aqui, sempre um papo agradável e importante para a sociedade, né? Espero que tenha ficado claro, né, os riscos da testosterona, ela não é isenta de risco e às vezes em muitos casos riscos silenciosos que podem comprometer a sua saúde e até a sua vida. Então antes de fazer uso de qualquer medicação, procure um médico da sua confiança, busque a ajuda de um profissional que tenha responsabilidade perante a sua vida. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, vai ser um grande prazer tê-los vocês como seguidores. Meu Instagram é @Dr. Menescal e o da Clínica Perform, nosso consultório aqui pertinho aqui na Sambaquis. Vai ser um grande prazer poder atendê-los e ajudá-los. Muito bom. E o Dr. Juliano? Também agradecer pela oportunidade, né? Eu sempre fico feliz de poder ter contato com a sociedade e exercer um pouco da nossa função como de médico, de educador, né? De ser educador sobre a saúde. Então, fico honrado de poder participar.
Agradeço mais uma vez pelo convite. E como o Thiago também falou, deixo aqui aberto que vocês nos conheçam, minhas redes sociais também, @Dr. Juliano Moura, estamos lá no Instagram. Também atendo aqui perto, no Holandeses, no Marcos Barbosa Intelligent Office. Terei o maior prazer em atendê-lo e poder ajudá-lo a atingir a melhor performance da sua vida. E se esse episódio não fez você querer marcar uma consulta, procurar um médico, gente, por favor, eu não sei o que vai fazer mudar sua cabeça. Até ela ficou assim pensativa, "Ei, será que... Mas ela tá com um bebezinho. Não, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Mas, assim, que teve de gente que eu lembrei que faz, assim, o uso, que eu até comentei antes com vocês, que eu não vou citar nomes, sou secreta. Mas, assim, gente, procurem um médico, procurem um especialista, como os médicos falam, não precisa ser eles. Maravilhosos, sim, mas pode ser um que você conheça, um de confiança, faça seus exames e tome cuidado. Você tá brincando, né, com a sua vida. Mas se tiver indicação e uma solicitação médica e quiser dosar sua testosterona ou outros hormônios, outros exames que fazem parte desse perfil de avaliação, onde é que essa galera pode fazer isso? Ai, não sei, Rossi, onde será que tem aqui uma coisa verde aqui Essa do marca lado, é essa marca conhecida, né? aqui? Laboratório Cedro, Laboratório obviamente. Cedro. Laboratório Cedro. É onde você encontra tecnologia de ponta, qualidade e segurança para realizar os seus exames dentro dos padrões mais rigorosos que a gente adota. E como apoio ao nosso episódio, Como sempre, como sempre, 98 Recordes Estúdios. Isso Doutor Thiago, aí. gostou do estúdio novo? Quem não lembra, ele participou do primeiro episódio com a gente. Oi. Thiago Menescal foi inaugurador do CedroCast. Vocês não estão entendendo a importância do homem aqui não, rapaz. Já era bom, ficou ainda melhor. Parabéns aí a 98 Estúdios. Muito bonito o estúdio. Então, pessoal, muito obrigada, doutores Rossi, pessoal que tá aqui nos bastidores, que eu gosto de agradecer o pessoal dos bastidores aqui, trabalhando aqui, sempre tá aqui na Vocês correria. estão pensando que é só a gente aqui, ó, tem uma galera aqui atrás fazendo acontecer o negócio. A gente só vem conversar, mas eles que fazem o resto. Então, obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esqueça de seguir o Laboratório nas redes sociais, @Laboratório Cedro e a 98R Studios. Então, pessoal, até a próxima, né, Rossi? Até a próxima, e já vou deixar o convite aberto para o Dr. Juliano para a gente fazer um outro episódio sobre saúde do homem, mas tocando aí na testosterona de assuntos que a gente ainda não falou aqui. Rossi se empolgou nesse Ah, tema. mas é lógico. Perfeito, conte com a gente, é um bom prazer. Pessoal, até a próxima. Não esqueça de curtir as redes sociais do Laboratório Cedro. Quando o episódio for lançado, assistir e compartilhar, porque essa informação precisa chegar mais longe. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.